Salve, salve, radamezinhas e radamezinhos. Vamos aqui em mais um episódio do Formigas do Espaço. Lembrando a vocês que praticamente todo dia tem texto novo lá no blog Sonhadoria Paulista de Tudo. Convido vocês para darem uma fuçadinha lá nos textos. Quem sabe talvez alguma coisa ali seja do agrado de vocês. Eu sou muito pragmático comigo mesmo, com as pessoas. Então eu estou notando, eu entrei num novo arco de exercícios, um cafezinho, tentando ampliar a possibilidade, hein? Não estou fazendo afirmações aqui, estou dizendo sobre possibilidades de captar informações de outros seres, de outras esferas. E porque até então eu sempre tive naquele mesmo caminho que era exercício de comunicação telepática com seres da Confederação de Mundos da Galáxia e, no meu caso muito particular, estava visando o andamento dos trabalhos de uma coisa chamada saída a campo. Então, pegava lá uma informação junto com outras pessoas, então essas pessoas que pegavam essa informação, elas batiam entre si o que estava escrito ali e tentavam assim criar um mecanismo de segurança no que tange ao conteúdo das informações, que eram sempre muito pragmáticas. Então dizia sobre o horário, sobre o tipo de exercício que teria que ser feito lá no campo, que era numa montanha fria para diabo, que é lá no, no Pico das Agulhas Negras. E então eram coisas bem práticas mesmo, bem técnicas, né? No sentido de lá na estradinha, pelo menos até os anos 90 lá, era desse jeito. Você tinha uns postezinhos de cimento escrito KM1 e ia embora até o KM, sei lá qual lá, até o KM, eu me lembro até de quilômetro 36 estava marcado, a KM 36. Então as informações que a gente pegava é assim: pare no KM 8, vá até o Pinheiro, aí no Pinheiro faça o autocontrole ali. Aí a gente chegava no quilômetro 8 e realmente tinha um pinheiro maior de todos lá que chamava atenção, ou uma árvore, ou uma rocha, ou qualquer coisa assim. Então, quando 5, 6 pessoas pegavam a mesma informação, a gente entendia que devia prestar atenção naquilo. Aí ia fazer a saída a campo e, e tinha lá as experiências que incluíam fenomenologia de luzes no nível do solo, de ruídos, de muitos avistamentos no céu e avistamento de nave. Não, nave, o que é uma nave? Nave, você vai lá no aeroporto e você vê. Ela tem umas letras, um número, aí você entra no onde você pega essas informações. Ah, nave PTX 12523. Aí você sabe que ela pertence a uma companhia, tem um nome, a companhia que aquela nave pertence. Naquele voo específico tinha um comandante, um copiloto, a tripulação. Se você for lá, sei lá, da Polícia Federal, você vai saber até o nome, RG de todos os passageiros, tal. Então, eu acho que na minha simplória definição, nave é isso, né? É uma mais simplória ainda, bom, vai, nave
um objeto que está tripulado, tal. Então, o que nós avistávamos quando estávamos lá na saída a campo, nesse local que chamava Brejo da Lapa, no Pico das Agulhas Negras, o que a gente via eram estrelas se comportando de forma errática, né? Aquele monte de pontinho de luz para lá e para cá, né? Então isso significava que elas estavam muito, muito alto, a ponto de a olho nu você não conseguir ver se tinha janela, muito menos se atrás das janelas tinham cabeças humanoides lá olhando e tal. Bom, é mais ou menos isso, a grande digressão que eu estou fazendo aqui para explicar essa história de comunicação telepática. Bom, eu abri o meu campo psíquico aqui para receber algumas informações que acho que até continuam sendo simplórias, porque estou querendo saber se eu consigo entrar em contato com essa ideia que eu chamo de profundo poder da criação. Isso é uma energia dotada de consciência, isso é um tipo de ser. O que é o profundo poder da criação? E eu consigo fazer um ping-pong com ele? Com essa energia, ou com ele, ou ela, ou seja lá o que for? Essa é uma questão. A outra é com Apolônio de Tiana, o personagem histórico, que alguns dizem que morreu com 103 anos, viveu mais tempo do que Jesus, então, teoricamente, ele viveu na mesma época que Jesus, o Jesus da igreja. Outros dizem que Apolônio de Tiana teve aqui há uns 100 anos depois de Jesus, outros dizem um pouquinho antes de Jesus, mas digamos que teve nessa mesma época, né? E eu também estou tentando acessar esse ser aí. Eu consigo trocar figurinha com um ser de alta estirpe, moral e ética como o Apolônio de Tiana? Eu estou fazendo esse exercício. A outra questão é que como eu faço uma engenharia espiritual, o que eu chamo de engenharia espiritual é a construção que eu faço há já dezenas de anos de uma esfera de proteção da cor amarelo dourada. E uma das finalidades dessa esfera de proteção amarelo dourada é que dentro dela eu realizo exercício de autocura. Bom, aí é a parte que eu gostaria de pular, né? Se este velho javali espinhudo que vos fala fosse um vendedor de palestra, um vendedor de cursos, aí já ia dar o pulo do gato, que ontem acordei e estava com 3 orelhas, aí entrei na minha esfera de proteção amarelo dourada, aí fiz os exercícios de respiração, relaxamento e visualização. E aí essa terceira orelha que apareceu sumiu, pronto, tô curado agora. Só tenho 2 orelhas mesmo, direita e esquerda. E que belas orelhas, hein? Uns 12 centímetros cada uma. Olha, infelizmente eu estou com um problema nas articulações dos dedos, dos joelhos, na sola do pé. Tudo dói muito, dói muito. E eu estou todo dia tentando, curando esse negócio, trabalhando. Faz um mês, 2 já, sei lá. Não está piorando, mas também não está melhorando, né? Então, eu estou naquela.
com os exercícios ou usando aspirina, estaria pau a pau, né? Então, tenho que ser muito honesto comigo mesmo. E pode ser que eu esteja fazendo alguma coisa errada. E pode ser que realmente não é para mim essa história de autocura. Eu não sei. Tenho que colocar o passo a passo aqui. Vou aproveitar aqui o canal Formigas do Espaço para colocar o passo a passo desse meu novo arco de exercícios. Eu sei que as coisas, pelo menos no meu caso, são muito demoradas, porque eu estou nessa história aí de contato extraterrestre desde 1974. Olha quantos anos já se passaram, né? Eu tinha 10 anos de idade, estou com 61. E continuo um Zé Ruela, né? Lutando todo dia, né? Lutando todo dia para não ser vencido pela cretinice humana. Muitas vezes eu acho que eu estou vencendo. Ontem, domingo, é um dia que eu achei que eu consegui vencer parte da cretinice humana. E eu constatei isso de uma maneira muito simples, né? Fui na Paulista lá, não sabia o que estava acontecendo lá na Paulista. De vez ou outra eu gosto de ir lá no domingo porque me agrada muito a ideia de que a rua é do povo, né? Não no sentido político, mas no sentido de que me agrada muito a ideia de que as pessoas tomem as ruas ao invés dos automóveis. Aí fui lá ontem, né? Nesse verão de março esquisito, né? Porque estamos no verão, faz uns 2 dias aí que está fazendo 18 graus, então acho que acabou já o verão também. E aí estava tendo lá na Paulista manifestação política com um grupo, era um grupo pequeno, devia ser umas 2.000 pessoas, assim, fazia um bocado de barulho, né? E essas 2.000 pessoas escutavam algumas outras lá falando, inclusive os representantes do nosso executivo aqui, municipal e governamental, e me chama a atenção porque eu como muitos anos de trabalhando no audiovisual, como operador de áudio e tal, uma das coisas que eu aprendi é que você não deve conversar quando suas veias aqui no pescoço começam a ficarem salientes, a ficarem saltadas, ou seja lá a palavra que a gente vai usar. Você tem que ir, ou ir para um lugar que você consiga baixar o tom, ou sair daquele ambiente, porque está barulhento demais e você não tem. Uma discoteca não é o lugar para você conversar, né? Não dá. Colar sua boca na orelha da outra pessoa e ficar gritando. Isso é um desgaste energético terrível e até fisicamente você vai detonar suas cordas vocais e tal. Aí o que eu noto? Eu estou falando da cretinice humana, que eu acho que transcendi, pelo menos algumas coisas. O que eu noto lá? As pessoas estavam numa espécie de palanque vociferando, né? A voz da fera, com muito ódio, com muita imantação emocional, contra um outro político de estimação das outras pessoas, né? Então o Brasil ele está com, sei lá, 51 milhões de eleitores de um político de estimação e tem uns outros 49 milhões de eleitores do outro político de estimação. E para a manutenção desse Palmeiras e Corinthians, vale tudo.
E vale também afogar no tanque os gatinhos da lógica e do raciocínio, né? Então vale falar qualquer coisa, vale citar estatísticas, vale que ultimamente é uma grande deformidade de caráter, pelo menos do paulistano, né? Que é ele cita um monte de números, que você fala, pô, mas esse cara tomou café da manhã com o diretor da Polícia Federal, todo mundo junto na mesma padaria. O diretor da Polícia Federal, o superintendente é, federal da CIA, o superintendente e supervisor do Mossad, da KGB, nem sei se existe ainda KGB, porque como é que essa pessoa está me falando esses números e todas essas informações reservadas de inteligência e o cara está sabendo? Então, isso, isso é uma das coisas que eu chamo de cretinice humana. Né? A imantação emocional não é cretinice humana. É, ou é ignorância, não xingamento, ignorância do verbo ignorar, ou desconhecimento, né? E é terrível, né? Você tem que entender. Nós todos temos que entender o significado de eu me imantar emocionalmente a coisas, pessoas e situações, né? Então é aquela coisa quando a gente tinha 13 anos, ó, eu te amo, tome meu coração. Eu dei sorte nesse ponto que eu encontrei umas meninas bem inteligentes ao longo da minha vida que já me falavam na lata, mas eu vou fazer o que com o seu coração, né? Adeus, poesia. E, e eu tô falando, não tô falando adeus, poesia descendo a lenha nas meninas, não, é infantilidade da minha parte, né? Oh, pegue meu coração para sempre. Ué, o que você vai fazer o que com o coração para sempre? Então, uma corrente de ouro ou uma corrente enferrujada é uma corrente e vai. Alguma coisa vai estar amarrada lá do outro lado, né? Um lado está no teu tornozelo e do outro lado tem alguma coisa amarrada. O que, que é? Não sei, a gente vai descobrir. Então, eu chegar e querer que o outro elegante ser engravatado, com a sua gravata de US$ 5.000, que transita numa esfera que eu não transito, que se alimenta com alimentos que eu nunca tenho acesso, eu querer que esse camarada morra, porque ele é quem ele é, essa aí com certeza é uma corrente enferrujada, né? Que você está atrelando ao seu tornozelo, né? E se for o Neymar, nossa, o Neymar ontem, o Neymar fez 78.000 embaixadas sem errar, que demais, que não sei o que, o Neymar, você viu o pai do Neymar, ele, ele na frente do caminhão, 3 caminhões descendo, né, uma Lamborghini de ouro, uma Lamborghini de prata, uma Lamborghini de bronze, então, isso é uma corrente também, né? Não estou desejando que o Neymar e o pai dele morram, mas eu estou uma apagação, uma imantação emocional gigantesca. Então eu estou colocando no meu tornozelo aqui uma corrente de ouro, mas é corrente também e eu não sei que bola que tá lá do outro lado, né? Então, ontem, vendo aquele espetáculo de Plumbe as Cores, né? De gente que supostamente vai salvar os pobres desse país, totalmente imantados emocionalmente, vociferando. Vociferar é uma coisa tão antinatural para o ser humano, mas que todo mundo parece que julga como uma coisa normal, né? Não é normal vociferar. O normal
tem um tom de voz cortês, cortês não, gentil, suave na medida do possível. Tem uma goela de javali espinhudo, então realmente não consigo emitir acordes harmoniosos, mas na medida do possível eu tento falar de uma maneira gentil com tudo e com todos. Então, nesse ponto aí eu olho lá e tá engraçado, porque eu me sinto o farol de Santander, né? Não o banco, o farol mesmo, de verdade. O farol andando nas ruas, né? E com uma grande vergonha nas costas que eu falo, rapaz, se eu tô parecendo grande coisa, é porque a sociedade tá muito ruinzinha, né? Porque eu, no meu grau altíssimo de Zé Ruela, tô parecendo alguma coisa, né? Grande coisa, então é porque tá ruim mesmo, né? Tá ruim mesmo. Então é isso, né? Em terra de que ninguém treina judô, o faixa branca é, nossa, é do caramba, né? Que você faz? Sou faixa branca no judô. Caramba, que legal. Só você, ninguém treina judô, né? Então você é demais, né? Olha, então nesses aspectos aí eu acho que eu aprendi alguma coisa. No que tange ao que eu estava e estou muito prospectando com grande vontade, que é olhar para um joelho direito e esquerdo que dói muito, para essas mazelas que afligem pessoas com 61 anos, não tá rolando muito, não. E tô aí, todo dia faço exercício e tal. Outra coisa que eu percebo e não tenho uma resposta clara sobre isso é com relação à psicoesfera. Então, eu toda noite tô passando não no lugar que eu gostaria de estar, que seria um plano astral um pouco superior, onde talvez eu encontrasse esses seres de alta estirpe moral e ética para conseguir trocar informações, né? Ou seria até para não ser pretensioso, onde eu conseguiria adquirir algum aprendizado, né? No que me ajudasse a me tornar um passo ou dois na senda da sabedoria. Não está acontecendo isso também, tá? Tô lutando muito. Não é um mundo que eu estou vivenciando, não é um mundo de filme de terror, né? Então não é um umbral. Nossa, parece que estou no inferno, não. Mas estou num lugar lá que eu estou indo todo dia para uns lugares que é assim, como se eu tivesse trabalhos de entrega, de escritório, de Uber, acho que vocês me entenderam, ou como bancário, numa agência bancária, e o trabalho não dá muito certo, eu cometo muitos equívocos lá durante o trabalho, nesse negócio aí eu não estou entendendo nada também, então, com exceção daqueles que são grandes magos e pessoas dotadas de total controle de suas ferramentas sensitivas, eu vou falar que eu tô numa caminhada danada aí, tentando chegar lá, né? Então é isso, queria
Então, queria compartilhar essa sinceridade com todo mundo e, de certa forma, também o importante é continuar lá, né? Todo dia, senta lá, expire lentamente, faça o exercício até a hora que a sua intuição te dá o tempo que você tem que fazer a coisa, se é 1 minuto, se é 2 minutos, se é 10 minutos, né? 1 hora, duas, aí já eu acho que é meio exagero, mas não chego lá, né? De repente pode ser que aconteça da pessoa fazer um exercício dela ficar 2 horas, porque a coisa é tão gratificante energeticamente que são tempos diferentes, né? Então o camarada retorna do exercício e ele acha que passou 30 segundos e passou 2 horas. Isso é possível, já havia acontecer. Mas em suma, o importante é lá todo dia, né? Domingo a domingo, e por isso que talvez seja importante que sejam exercícios mais pequenos, para que você, no máximo em 5 minutos, você resolva essa história, e aí vai deixando a sua intuição te conduzir, né? Para maiores voos, se é que eu posso usar essa palavra. É importante, a gente está numa época muito estranha, com uma geopolítica esquisitíssima, com a economia, para quem é como eu, que passa muitas agruras materiais. Essas coisas não estão nada, não está nada simples, né? E, e deixar um pouco de lado, ficar atento com pessoas, situações e coisas, né? Porque toda a influência que as místicas devocionais fazem nessa sociedade é um negócio terrível. Então, eu vejo um monte de gente preocupada com agora Jim Carrey agora. Ai, trocaram o Jim Carrey. Ele falou demais. Aí os Illuminatis acabaram com ele. Olha, a gente mora no Brasil, as capitais brasileiras, eu não conheço nenhuma que tá zero fora de problema, né? E com as pessoas como eu que moram em periferia, São Paulo tem um bocado de problema aqui que a gente sofre no dia a dia, né? Então, não sei se é excesso de tempo ou se é só empoberismo psíquico, né? Você se preocupar com a Katy Perry, com o Jim Carrey, com não sei quem lá, com o Mel Gibson, né? Até pelo óbvio, né? Essas pessoas ficaram 60 anos participando de festa, comendo, bebendo, e aí quando ficaram velhas e pararam de receber os, os convites para fazerem filmes e tal, aí começou todo mundo a reclamar e fazer denúncia, mas dos 20 anos aos 70, ninguém reclamou que estava cheio de ismos, né? Satanismos, os Illuminati, toda essa maluquice que a teoria de conspiração acho que virou uma terceira ou quarta religião aqui no Brasil, né? Então, o, entre o visível e o invisível existem coisas, claro. Eu, infelizmente, eu estou mais num nível mais primário da coisa, né? Eu preciso resolver como que um cara de 61 anos que não consegue emprego normal, então tem que ficar no subemprego, pulando de lá para cá. Como é que eu resolvo essa equação do almoçar, do pagar
o aluguel dos habitáculos, que são sempre em lugares periféricos e muito ruins. Não dá tempo de eu chorar pelo Jim Carrey, né? Até porque as pessoas são pessoas, merecem toda a fraternidade, o amor fraterno perfeito para sempre, todo mundo, sem exceção, inclusive o político de estimação do outro que você não gosta, ele também é legal, ele também é uma pessoa que, então, um dia, quem sabe a gente compreenda isso aí, né? O corintiano é legal também, não é porque eu sou palmeirense que o corintiano é ruim. O palmeirense é legal, não é porque eu sou corintiano que o palmeirense é ruim, né? Eu usei um exemplo bem tosco aqui, me desculpem, né? Então, ai, Hollywood é o inferno, Satã. Agora o carnaval brasileiro também. Ai, foi satânico, satânico. Eu não sei que tanto o pessoal adora Satã, assim. É, e assim, historicamente, ninguém vai atrás de pesquisar, né? Quem é Satã de verdade mesmo, né? Então, a gente pega o pacote católico apostólico romano criado no século IV, no imperador, no império do imperador Constantino I, e a mãe dele, a Dona Helena, e já define quem que é esse sujeito aí, Satã. E Satã é tudo de ruim. E Jesus é tudo de bom. E, só que é muito engraçado o cristão bonzinho, porque chacinar todos os animais que estão lá embalados no supermercado, isso aí é bonzinho. Então, é aí que eu às vezes eu me sinto mesmo o farol de Santander andando pelas ruas, né? Porque não é uma questão de. Não é Corinthians e Palmeiras, não é imantação emocional. Ah, você comeu o coitado do franguinho, desgraçado, né? Não, velho. É entender as coisas, né? Então, entender que você não é uma má pessoa, mas você é um comedor de cadáver. E isso significa o quê? Temos que sentar todo mundo para fazer esse consenso, né? O fato é somos comedores de cadáver. Eu parei de ser comedor de cadáver, mas já comi muito, muito pernil no Natal, né? Lá quando eu era lá atrás, né? Na minha vida. Então, o que era aquilo lá? Era um cadáver, né? Todo mundo era ruim? Não, todo mundo era bom? Ruim, bom, relativo a quê? Relativo ao quê? Então tem que ter essa, sabe, tem que ter essa maturidade para discutir esses assuntos. Senão, o carnaval é satânico, é não sei, uma bobageira desgraçada, né? É um nível de conversa, meu, que não dá para seguir adiante. E no nível político também. Porque o que nós precisamos dos políticos, né? Pessoas de mente ventilada e esclarecida que tragam soluções para os problemas nossos, humanos, daquela sociedade ali, que o camarada está inserido. Isso é simples, mas não é fácil. Não, o que a gente decide? Que a direita é honestíssima e luta contra a corrupção. E um governo de esquerda é extremamente corrupto e ele alimenta a corrupção. Como é que vamos conversar partindo dessas premissas aí? Como é o que eu ouvi ontem, né? O governo do PT, todo mundo é corrupto. Não, o ser humano ele está inserido na polaridade e na dualidade.
o ser humano, não a cor da camisa que ele veste. São as pessoas, né? Isso devia ser muito claro, né? Mas não é, então fica assim, né? Ah, você é do Flamengo, você é pilantra. Você é do Fluminense, você é bonzinho. Então, é, nó- nó- as pessoas como eu que dependem de quem deveria seguir a Constituição, de quem escreveu a Constituição, depende de tudo, do delegado, do vereador, do prefeito, do subprefeito, do governador, do presidente, do Senado e tal. Estamos perdidos, né? Porque parece que escolheram para jogar esse jogo só gente que acredita que, que é uma questão de bem e mal, e o bem e mal não é nem é, polaridade, não é nem é dualidade pura, né? Então tem Satã e tem Jesus. Tá bom, vou fazer, sabe? Aí nessas horas aí eu acho que tem muita gente aí que se identifica com isso que eu tô falando e se sente o Farol de Santander também, até que mesmo olhando no espelho e falando, nossa, velho, eu sou tão fraquinho, cara, e tô tão, e tô conseguindo ter esse discernimento tão claro das situações, né? O que aconteceu com o resto da turma, né? Por isso que a molecada que nasceu de 2000 para cá chama todo mundo de NPC, né? Que é o Snow Playable Gamers lá, eu acho que é esse a história, é os personagens não jogáveis de videogame, né? Que é aquele carinha que você não controla ele no videogame. Eu tô falando aqui de metidíssimo, porque eu acho que a última vez que eu sentei na frente de um videogame para jogar com um console aqui, fazendo assim, facinho, facinho, foi em 2006, eu acho. E aí você tem lá os NPC lá, que são os personagens que só ficam atrapalhando a vida de quem está controlando o seu avatar. Se são essas as palavras corretas a serem ditas. Então é isso, galera. Obrigado. Mais um Formigas do Espaço que para mim, infelizmente, ninguém assiste, ninguém comenta e ninguém deixa o nome lá. Oh, aqui é o João, legal, achei você um idiota. Não, ninguém. Quando o máximo que a galera faz é igual lá no Sonhadoria Paulista, tudo que o cara deixa como anônimo, né? E fala uma coisa, deixa como anônimo, mas eu respondo tudo, sempre. Então é isso. Obrigado e vamos tocar o barco. E o único peixe que eu estou vendendo aqui é camarada, radamezinho e radamezinha, minha amiga, meu amigo e todas. Para um tempo todo dia para respirar, para prestar atenção no seu interior, para ver o que tá passando na mente, que pensamentos estão te assediando, se você os pensamentos estão te assediando ou estão te elevando. Para todo dia, 2, 3 minutos e presta atenção na respiração, presta atenção no ruído que o ar faz quando entra por aqui e esse tipo de coisa, tá bom? É isso. Tchau, tchau. Muito obrigado.